amigos e alunos e demais ouvintes do nosso canal, tudo bem com vocês? Hoje retornamos para mais uma videoaula do nosso canal. O tópico de discussão hoje é regressão linear múltipla, parte 2. Você que ainda não assistiu a parte 1, vá até o nosso canal, faça a busca pela regressão linear parte 1. Assista primeiro essa videoaula e depois dê um retorno para assistir essa aula que nós iremos fazer hoje. No mais, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, né, e espalhe bom humor e conhecimento para todos. Um abraço. Bom, pessoal, para quem chegou aqui nesse vídeo, esse vídeo é a continuação da nossa aula de regressão linear múltipla, né? É a parte 2. No primeiro momento, nós transcorremos aí toda a compreensão teórica, né, sobre regressão linear múltipla, mostrando aí como que se dá, né, cada parte da sua função, quem são os betas e para que servem os betas, quais são as variáveis dependentes, independentes e o que significa cada uma delas, né, a demonstração gráfica de como se reconhecer, né, a associação entre as variáveis dependentes e independentes, aquelas que são mais correspondentes, a montagem da equação, né, como que se dá também a visualização no plano cartesiano, dado a dimensão tridimensional que representa a equação da regressão múltipla. Depois nós rodamos esse modelo no Excel, né? E agora, nesse momento, nós iremos utilizar, né, a compreensão de desenvolvimento da álgebra linear, para desenvolver ela passo a passo, né, para que possamos depois fazer a interpretação da maneira didática, né, também transcritiva. Esse é o exercício que nós tínhamos proposto no primeiro momento, né, onde fizemos no primeiro vídeo a resolução do mesmo na planilha Excel no Office 365. Agora nós iremos trabalhar apenas com dois betas, e aí escolhemos o beta tamanho de apartamento, que é chamado beta 1, né? E escolhemos aí o beta 2, chamado localização. E acabamos excluindo, né, da nossa planilha a compreensão de banheiros existentes e número de quartos, dado a presunção que não teve um valor significativo de p-valor, né, foi maior que 0,05, então não foi significativo. Apesar que o número de quartos tem apresentado uma certa significância, só que não apresentou lógica ao sistema de regressão linear, a qual nós iremos agora, nesse primeiro momento, né, fazer uma pequena revisão da parte 1 para que quem está assistindo essa aula possa compreender por que fizemos a escolha da variável dependente como valor de locação, né, e a variável independente sendo apenas duas, tamanho do apartamento e localização. Bom, ao cortarmos essas duas variáveis, né, o que nós queremos agora é saber como que nós iremos desenvolver o cálculo passo a passo para encontrarmos, né, a regressão linear múltipla. Então vamos lá. Pessoal, de maneira rápida, só fazendo exposição aqui do meu canal, né? Esse é o canal de YouTube do professor Leandro. Para quem está com interesse de assistir a parte 1 desse vídeo, que é a regressão linear múltipla, ele é o primeiro vídeo que se encontra quando se abre através de uma plataforma de PC. Caso abra através de outras plataformas, tipo smartphone, eu indico que vocês possam acessar esse vídeo através da playlist, né? Então nós temos a playlist, e essa playlist temos aqui as disciplinas que esse semestre estou trabalhando, né? Então tem econometria, economia de empresas, né, economia agrícola. Então sugiro que vocês cliquem na opção econometria, né? Essa opção econometria, nós teremos o vídeo de regressão linear parte 1, né? Então ele já se encontra aqui disponível, vocês podem acessar ele e assistir essa primeira aula, né, que nós tivemos demonstrando na planilha Excel 365 a parte prática. Bom, vamos lá então à parte do desenvolvimento
né, da álgebra linear. Bom, pessoal, lembre vocês que nós estávamos nessa planilha de Excel, né, com o nosso exercício, onde aqui demonstrava a variável dependente, né, que era o valor de locação que nós gostaríamos de mensurar, né, dado as variáveis independentes. E aí nessas variáveis independentes nós denominamos x1, x2, x3, x4 inicialmente, né, sendo x1 tamanho de apartamento, x2 banheiros existentes nesse apartamento, x3 número de quartos e x4 localização. Nós rodamos um modelo de regressão linear, conforme já exposto lá no nosso vídeo da regressão linear parte 1, regressão linear múltipla, né, parte 1, onde o exercício presumia que ele queria saber se o apartamento fosse 85 metros quadrados, tivesse 2 banheiros, tivesse 2 quartos e uma localização 8, onde essa localização vai de 0 a 10, onde 10, mais próximo de 10, são localizações melhores. E ao alocar esses valores, me deu um valor presumido, né, que o aluguel deveria ser na ordem de R$ 2.258,82. Aqui, seguindo a lógica, no primeiro quadrante, primeira coluna, x1, que é chamado beta 1, né, nós estamos aqui na fórmula, quanto maior o apartamento, maior tem a tendência de ser o valor do aluguel. Então a lógica aqui está correta, né? Ao abaixarmos o metro quadrado, abaixa o valor do aluguel. A mesma lógica não seguiu para banheiros. O banheiro, se eu acrescento mais banheiros, diminui o valor do aluguel. Então, a primeira opção eu tenho que averiguar aqui, o p-valor. Se o p-valor for maior que 0,05, né, já é a presunção que eu deva excluir ele do meu modelo, porque ele não está atendendo muito bem, né, a prerrogativa de associação de causa e efeito da variável independente com a variável dependente. Então o banheiro já presumia que nós havíamos que tirar essa variável, porque essa variável não corresponde muito bem ao nosso modelo como um todo, né? Então, pela lógica, quanto diminui, olha só como que está fugindo da lógica. Eu estou diminuindo o número de banheiros e está aumentando o valor do aluguel, né? E conforme eu aumento o número de banheiros, né, diminui o valor do aluguel. Então está fora da lógica racional, né? Mesma coisa que eu deveria fazer aqui para o número de quartos. O número de quartos, reparem vocês, pelo chamado beta, o número de quartos está aqui, né? Ele é o beta 3, né? Ele está abaixo de 0,05, né? Então ele tem uma significância razoavelmente boa para continuar fazendo parte da relação causa e efeito do modelo. Só que isso não apenas não basta, eu tenho que verificar se tem lógica ou não, né? Então presume-se também que quanto maior o número de quartos, maior deveria ser o valor, né, do aluguel, né? Então aqui eu só tenho 2, ele está nesse montante. Se eu coloco 1, olha lá, ele aumenta o valor, ele está com a mesma lógica, né, com banheiros existentes. Ó. Então 2 diminui o valor, se eu colocar 3 quartos, diminui mais o valor, né? Então nós vamos resolver tirar ele do modelo, né? Vamos tirar também. Então essas duas variáveis aqui, ó, praticamente eu estou fazendo a exclusão momentânea. Opa, desculpa. Deixa eu colocar outra cor aqui. Essas duas variáveis aqui, vamos colocar uma cor que a gente possa lembrar que nós estamos excluindo. Vou colocar de vermelho, né? E que elas não estão atendendo muito bem o modelo. Já a localização, se eu coloco 10, né, olha, ele está atendendo. Aumentou o valor do aluguel, a localização máxima, né? Se eu coloco 0, né, ó, localização péssima, então ele cai o valor do aluguel. Então a localização ele está tendo correspondência, né? Então se eu colocar 7 ele aumenta, se eu colocar 8 ele aumenta, né? E a localização aqui, o último beta, ele também está me dando nível de significância plausível. Então nós vamos trabalhar com uma variável. Eu poderia substituir essas variáveis aqui, banheiro existente e número de quartos, por outras variáveis que estão aqui.
né? Se há portaria ou não, se há playground ou não há playground, né? Ou poderia substituir tanto por variáveis dummies, que são variáveis qualitativas, a qual eu denoto código de 0 ou 1, né? Por exemplo, portaria com portaria 1, sem portaria 0, né? Ou variáveis quantitativas mesmo, né? Tipo valor de condomínio. Para cada locação dessas de apartamento, será que tem que pagar o valor de condomínio? Qual valor seria esse? Então eu poderia pegar outras variáveis aqui e colocar novamente no modelo, rodar novamente ele para saber, né, se teria aí associação de causa e efeito entre as variáveis, né? Mas como o nosso exercício é um exercício didático, prático, nós vamos retirar vamos ficar apenas com duas variáveis que teve um comportamento de p-valor significativo, né, que foi abaixo de 0,05, e diante desse contexto nós iremos fazer como que se desenvolve o novo equação da regressão linear múltipla. Então ele vai ter um beta constante, né? Ele vai ter um beta 1 e um beta 2. Esse beta 1 vai ser tamanho de apartamento e o beta 2 agora vai ser a localização. Vamos desenvolver de maneira manual. E aí depois a gente volta para o Excel para saber, dado que nós fizemos dos dispositivos que utilizamos no Excel para achar a regressão linear múltipla, né? Nós iremos fazer novamente só para ter certeza se nós acertamos aquilo que nós desenvolvemos de maneira manual. Então vamos lá? Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso aprendizado, né? Como que se resolve a regressão linear múltipla de forma manual, né? Nós já possuímos aqui do lado direito aqui as nossas fórmulas, né? No formato aí algébrico, né? E aí nós possuímos aqui o primeiro passo, o segundo passo e o terceiro passo. Nós iremos respeitar, né, de forma didática os passos para que possamos, né, de maneira gradual, né, seguirmos a lógica da álgebra linear a fim de encontrarmos o nosso objetivo final, que é a equação da regressão linear múltipla, né, conforme está aqui definido. Bom, primeira coisa que nós devemos fazer então, né, o primeiro passo ele nos denota que é uma construção, né? Então devemos construir uma matriz de dados. E aí vocês me desculpem a minha letra, não é muito bonita. Eu estou numa planilha não, numa mesa, né, eletrônica, e há uma dificuldade para escrever também. Mas o que nós devemos fazer? Primeiro, essa matriz é grande, né? Então a primeira variável é a quantidade de dados existentes. A segunda é o y, né? Esse y é o conhecido como variável dependente, são os valores que nós já possuímos aqui, né? Então o primeiro dado, né? Nosso primeiro dado é R$ 850. O nosso 50 dado como valor de alocação é 750. Nosso terceiro dado é 1.700. Nosso quarto dado é R$ 2.100. Nosso quinto dado é 650. Nosso sexto dado é 800 reais. Então nós teremos, né, como pano de fundo do nosso cálculo, 6 dados a serem analisados, né? Sendo que esses 6 dados, na verdade são 6 variáveis, né? Dimensões de variáveis, né? Porque os dados mesmo, né, nós temos aqui variável dependente e as variáveis independentes. E aí as variáveis independentes é denotado aqui como x1. Aí temos outra coluna aqui que é o x2. Deixa eu apagar aqui porque ficou um pouquinho maior, né, do que especificamente poderia ficar. Então x2
Depois nós possuímos aqui o y vezes x1, é uma outra coluna, né? Depois o y vezes x2. Lembrando que essa continha aqui de regressão linear múltipla, nós estamos fazendo só com duas variáveis independentes. Se fosse 3 ou 4, nós iríamos colocar a coluna de x1, x2, x3, x4, depois nós iríamos colocar a coluna do y vezes x1, y vezes x2, y vezes x3 e assim por diante. Tá? Depois nós teríamos agora aqui a outra coluna do x1 vezes x2. Né? Teríamos a coluna agora relacionado a x1 ao quadrado. Então, x1, deixa eu ver se eu coloco aqui melhor, x1 ao quadrado. Depois, x2 ao quadrado. E por fim, o último dado na nossa tabela é o y elevado ao quadrado. Então, aí nós vamos resolver, né? É claro que o x1 e o x2 são os valores já existentes. Então, aqui vamos só colocar os valores que estão na nossa matriz. O primeiro dado é 50, depois 60, depois 80 metros quadrados, né? Depois um apartamento de 100 metros quadrados, depois 40, depois 65. O x1 então já está na tabela, o y já está na tabela, né? Deixa eu apagar aqui. O y já está na tabela, falta que a gente colocar o x2. x2 então, a primeira localização é 8, depois é 7, depois é 9, depois é 8, depois é 7, e depois é 6. Bom, agora de fato nós iremos começar a desenvolver aí, né, a regressão linear múltipla. Então o primeiro valor que nós possuímos aqui é o y vezes x1. Né? Então é esse valor multiplicado por esse valor aqui. Então o y vezes x1 vai me dar o valor de 42.500. Depois eu tenho o valor de 850 vezes 60, né, que vai me dar 45.000. Eu estou fazendo essa multiplicação, tá, gente? Para quem está aí visualizando, né? Agora 1.700 vezes 80. 1.700 vezes 80 vai me dar 136.000. Depois eu vou fazer 2.100 vezes 100. Vai me dar 210.000. Depois 40. Opa, desculpe. 650, né? Vezes 40. Vai me dar o valor de 26.000. Estou visualizando aqui. Depois, o 800 vezes 65 vai me dar o valor de 52.000. E o interessante aqui é que nós já possamos observar, como que nós devemos fazer o que procede aqui em cima, né? Então aqui ele está falando assim, olha, essa parte aqui, deixa eu apagar de novo para ficar bonitinho. Essa parte inferior aqui representa apenas a contagem de variáveis analisadas. São 6 prédios que estão se analisando, né, os valores da locação, o tamanho do apartamento e a localização. Então esse primeiro valor vai ser representado como N. Né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho acima aqui. Né? O segundo valor, nós iremos somar todos os valores que estão na coluna de Y.
A soma desses valores vai me dar aqui 6.850. Então nós temos nessa coluna aqui algo que nós chamamos de soma de y. Né? Depois o soma de x1 vai me dar 395. Então eu já tenho aqui a soma do x1. Depois eu tenho a soma da coluna do x2, né, que está representado nessa coluna aqui. Ó. Então 8 com 7, com 9, com 8, com 7, com mais 6, vai me dar 45. Então isso aqui vai me representar a soma de x2. Isso é importante porque para eu seguir a segunda etapa do nosso cálculo, né, necessariamente eu vou depender, como está aqui vinculado, né, a toda essa parte somatória, né, para que eu possa seguir adiante. Então o yx1, né, somando ele vai me dar o valor de 511.000, né, e 500. Então isso aqui vai representar a soma de y multiplicado por x1. Né? Então aqui já tenho essa soma de y x1. Bom, vamos então à parte aqui, né? O que seria y vezes x2? Agora eu vou multiplicar esse y, né, com essa outra coluna aqui, ó. Então eu vou pegar 850 agora vezes 8, né? Depois eu vou pegar 750 vezes 7. Então o que vai estar relacionado, né, os valores dessa conta aqui? 6.800 corresponde à multiplicação de 850 vezes 8. Depois 750 vezes 60 vai me dar o valor de 5.250. Depois 1.700 vezes 9, né, vai me dar o valor de 15.300. Então aqui eu tenho 6.800, 5.250, 15.300. Depois eu vou ter a multiplicação, né? 2.100 vezes 8 vai me dar o valor de 16.800. Depois eu tenho a multiplicação de 650 vezes 7, né? Que vai me dar o valor de 4.550. E por fim, eu tenho a multiplicação de 800 vezes 6, que vai me dar 4.800. A soma dessa coluna yx2, né, ela vai me dar o valor de 53.500. Então eu tenho aqui a soma de y multiplicado por x2. Vamos agora então a mais uma coluna da nossa equação, né? Da nossa matriz, aliás, de regressão linear múltipla. Agora é x1 vezes x2. Eu vou multiplicar essa coluna, né, vezes essa outra coluna aqui. Deixa eu só riscar aqui para você. Essa com essa aqui. Então, x1 vezes x2, 50 vezes 8, vai me dar o valor de 400. Depois eu tenho o valor de 420, que é 60 vezes 7. Depois 80 vezes 9 vai me dar o valor de 720. Depois 100 vezes 8 vai me dar o valor de 800. Depois de 40, o valor de 40 vezes 7 vai me dar o valor de 280. Depois o valor de 65 vezes 6 vai me dar o valor de 320.
A soma dessa coluna, ela vai me dar o valor de 3010. Então eu tenho ali que a soma de x1 vezes x2 é 3100. Agora x1 elevado ao quadrado. Então eu vou pegar esses valores aqui de x1 e elevar ele ao quadrado. É o que se pede, né? Então 50 vezes ao quadrado, 50 ao quadrado, não vezes ao quadrado, 50 ao quadrado vai me dar o valor de 2500. Depois eu tenho 60 ao quadrado, que vai dar o valor de 3600. Depois eu tenho 80 ao quadrado, que vai me dar o valor de 6400. Depois 100 ao quadrado, que vai me dar o valor de 10.000. Depois eu tenho ali 40 ao quadrado, que vai me dar o valor de 1.600. Por fim, eu tenho o valor de 65 ao quadrado, que vai me dar o valor de 4.225. A soma dessa coluna, ela vai me dar o valor de 28.325. Bom, então nós temos aqui a soma de x1 elevado ao quadrado. Isso é muito importante a gente dimensionar essa variável. Mais à frente eu vou explicar o porquê. Muita gente confunde na hora de alocação nenhuma funções abaixo. Bom, x2 ao quadrado. Agora vamos elevar esse valor da coluna de x2, que é a localização, ao quadrado. Então, 8 ao quadrado vai me dar 64. 7 ao quadrado vai me dar 49. Depois 9 ao quadrado vai me dar 81. Desculpe aqui a propaganda. Depois 8 ao quadrado vai me dar 64. Depois 7 ao quadrado vai me dar 49. E 6 ao quadrado vai me dar 36. A soma dessa coluna, né, terá como resultado o valor de 343. Então a soma de x2 ao quadrado, né, me dá 343. Bom, vamos então agora à última coluna do passo 1, né, que é elevar ao quadrado o valor de y, que é a variável dependente, que é o valor de locação, né? Então iremos elevar 850 ao quadrado, vai me dar o valor de 722.500. Depois 750 elevado ao quadrado vai me dar 565.500. Depois o valor de 1.700 ao quadrado. Olha que número, né? Vai me dar aí o valor de 2.890. Depois o valor de 2.100 ao quadrado, né? Vai me dar o valor de 4.410.000, né? Depois o valor de 650 vai me dar 422.500. E por fim, o último valor, 800 ao quadrado, vai me dar o valor de 640.000. A soma dessa coluna, né, deixa eu colocar aqui mais bonitinho, né? A soma dessa coluna aqui vai me dar o valor de 9.647.500. Então isso aqui representa a soma de y
ao quadrado. Ok, nós finalizamos o que pede o passo 1 aqui, né? Então, o passo 1 ele pede para fazer a matriz, né? E colocar a soma dos valores correspondentes. Bom, nesse momento, então nós iremos agora para o segundo passo. Então vamos colocar aqui, né, escrever aqui, segundo passo. Segundo passo, ele nada mais é que alocar os valores da matriz de dados nas funções. Né? Então, o que nós iremos agora fazer? Bom, pessoal, vamos dar início então inserindo as equações que correspondem ao segundo passo. A primeira equação é conhecida como SY1 igual soma de y x1 menos soma de y multiplicado por soma de x1 dividido por n. Então essa parte aqui que nós devemos fazer a alocação dos valores, né? Então soma de y x1, né, devemos olhar, né, essa expressão matemática, soma de y x1, e ver na matriz. Então já tenho aqui a soma de y x1 é 511.500. Então eu coloco aqui 511.500 menos soma de y, eu já tenho, né, 6.850. Então aqui está pedindo soma de y, então eu já tenho aqui 6.850, né? Então eu coloco 6.850 multiplicado, ele pede a soma de x1. X1 está aqui, ó, 395. Então 395 dividido por n. N é a quantidade de variáveis existentes, então é 6. Né? Então eu coloco aqui 6. Bom, fazendo a resolução, né, eu vou ter aqui então 511.500 menos a multiplicação de 6.850 vezes 395 vai me dar o valor de 2.705.750 dividido por 6. Então eu vou ter 511.500, né? A divisão de 2.705.750 dividido por 6 vai me dar o valor de 450.958,33. Na verdade aqui em cima é 2.705.750, né? Quando divide por 6 dá 450.958,33. Então a subtração desses valores, né, vai me dar o valor de 60.541,67. Bom, nós achamos a primeira, né, variável correspondente ao segundo passo, né, primeira equação. Lembrando que o nosso objetivo está aqui, né, ó. A primeira nós encontramos, agora vamos para a segunda variável a encontrarmos. Essa segunda variável a encontrarmos no segundo passo, ela chama SY2.
conforme a fórmula, né? E a fórmula é o seguinte: soma de y, em vez de ser x1, agora é x2, né? Menos soma de y multiplicado por soma de x2. Isso aqui dividido por n. Então eu vou ter agora essa dimensão algébrica para fazer a inserção dos dados, né? Então, quem que é a soma de y multiplicado por x2? Se eu for na minha matriz, soma de y multiplicado por x2 está aqui, ó, 53.500. Então, eu vou alocar o valor, né, 53.500 menos, que é da fórmula, né? Quem que é a soma de y? Então, segundo a minha matriz ali, a soma de y está aqui, ó, 6.850. Então, coloca ali 6.850 multiplicado por soma de x2. Então, soma de x2 está aqui, ó, 45. Então, vamos colocar aqui multiplicação por 45. Sendo que meu n é 6. Então, agora é só resolvermos essa continha básica, né? 53.500 menos 6.850 vezes 45 vai me dar o valor de 308.250. Dividido por 6, né, eu vou ter agora como resultado, vamos lá então, 53.500 menos a divisão de 308.250 dividido por 6 vai me dar o valor de 51.375. A subtração, né, desses dois valores me dá o valor correspondente a 2.125. Bom, achamos então aqui o valor correspondente a SY2. Então, essa parte do segundo passo da nossa equação está pronta. Vamos à terceira fórmula, né? Então, a terceira fórmula, ele deseja saber quem que é o chamado S11. Esse S1 é a soma de x1 ao quadrado menos a soma de x1. Agora aqui eu tenho que tomar cuidado. Menos, abre parênteses, a soma de x1 elevado ao quadrado, que é diferente desse outro, tá? Nós vamos saber identificar agora. Dividido por n. Então, essa fórmula aqui, eu vou fazer a alocação dos valores nela, né? Quem que é a soma de x1 quadrado? X1 quadrado eu visualizo lá na minha matriz de dados, ó. Olha aqui, ó, eu tenho aqui a soma de x1 quadrado. Ele é 28.325. Né? Então, esse valor de 28.325, eu vou colocar aqui, ó, 28.325 menos, aí eu abro parênteses, né, elevo ao quadrado para dividir por n, que n eu sei que é 6, e vou colocar dentro do meu parêntese o x1. Então, quem que é o x1? Voltando ali, né, x1 na minha matriz está aqui, ó, 395. Então, eu vou ali, vou colocar o 395. Bom, vamos resolver agora, né, essa equaçãozinha simples aqui. 28.325 menos 395 ao quadrado, ele vai me dar o valor, né, de 156.9
0,25 dividido por 6. Então eu voltei agora como resultado 28.325 menos a divisão de 156.025 dividido por 6 vai me dar o valor de 26.004. Então a subtração desses dois valores eu vou ter agora como resultado correspondente a S11 o valor de 2.320,83. Ok. Terminamos então mais uma equação, né, do segundo passo. Vamos então agora para a quarta equação, né? Bom, a quarta equação nós iremos agora resolver o passo que é chamado S22, que é a soma de x2 quadrado menos a soma de x ao quadrado elevado ao quadrado sobre n. Então, essa equação, mais uma vez, vamos agora à nossa matriz. Quem que é soma de x2 quadrado? Então, na nossa matriz correspondente, soma de x2 quadrado está aqui, ó, 343. Né? Esse 343 vamos alocar agora ali na nossa equação. 343 menos, abre parênteses, eleva ao quadrado, os n eu já sei que é 6, que é o número de apartamentos, né? Então eu vou visualizar agora aqui. Quem que é a soma de x quadrado? Soma de x quadrado eu tenho já na minha matriz, ó, a soma de x ao quadrado é 45. Então eu vou ali, 45, eu vou fazer a inserção nessa parte. Então vamos resolver, né, essa continha. 343 menos 45 elevado ao quadrado é 2025 dividido por 6. Então aqui vai me dar 343 menos 2025 dividido por 6 vai me dar o valor correspondente a 337,50. Quando eu subtraio esses valores correspondentes que vocês estão visualizando, vai me dar como resultado 5,50. Então eu já tenho aqui como valor da equação S22 correspondente a 5,50. Nós iremos agora, deixa eu visualizar aqui, a nossa última equação, né? Enfim, chegamos à nossa última equação do segundo passo, né? Vamos denotar bem isso. Então, a última equação do segundo passo, ele gostaria de saber o que é S12, que é a mesma coisa que S21. Então, essa fórmula que vai se apresentar agora, que é a soma de x1 multiplicado por soma de x2, não, desculpe, soma de x1 multiplicado por x2 menos soma de x1 vezes soma de x2, tudo isso dividido por n. Então aqui eu tenho um correspondente que o valor que eu vou encontrar aqui serve tanto para valor de S12 para valor de S21. Então vamos fazer a alocação dos valores, né? Esse primeiro valor, vamos colocar aqui, né? Soma de x1 vezes x2, vamos lá na minha matriz.
Está aqui, ó, soma de x1 vezes x2 dá 3010, né? 3010. Então vamos colocar lá, né? 3010. Depois, soma de x1, né? Eu sei que vamos lá, soma de x1, vamos visualizar na nossa matriz. Soma de x1 deu 395. E aí fala que multiplica a soma de x2, que deu 45. Então é 395 multiplicado por 45, né? Então vamos só reescrever lá. 395 multiplicado por 45, que é a soma de x2. Tudo isso aqui dividido por 6, né? Então eu tenho aqui essa partezinha vinculada aqui embaixo. Bom, então eu teria aqui 3010, vamos resolver essa equação, né? 3010 menos 395 multiplicado por 45 vai me dar o valor de 17.775 dividido por 6, né? Então, quando eu faço essa divisão, vai me dar aqui, ó, 3.010 menos, fazendo divisão de 17.775 por 6, vai me dar o valor de 2.962,50. Então, a diferença desses valores vai me dar o valor correspondente a 47,50. Olha que legal. Então nós já temos aqui o valor de 47,50. Assim encerramos o segundo passo, né? Mas para deixar uma forma mais ideal, para a gente não ficar vai e vem, né? Visualizando os resultados, que está na parte superior da primeira, segunda, terceira e quarta página, né, do cálculo, e nós já estamos na página 8 aqui, a de 9, né? Então, vamos deixar aqui por extenso os valores, né? Então, deixa eu dimensionar aqui o valor de SY1, o valor de SY2, o valor de S11, o valor de S22, o valor de S12, que é a mesma coisa que se eu tivesse achado S21, o valor da média que eu irei precisar, né? Eu vou precisar da média de Y, vou precisar da média de X1 e da média de X2. O valor de SY1 me deu como valor 60.541,67. O SY2 me deu o valor de 2.125,00. 2 milhões, né? Mas eu posso colocar, não é 2 milhões, 2.125. O S11 me deu o valor de 2.320,83. O S22 me deu o valor de 5,50. O S12, que é correspondente a S21, me deu o valor de 47,50. E aqui a média de Y, que é a média do aluguel. Então, os 6 aluguéis dos prédios, né, dividido pela quantidade correspondente do objeto analisado, que é 6, né, me deu a média do aluguel, o valor de 1.141,87.
21,67. Ah, professor, como que eu fiz? Como o senhor achou esse valor? Vou repetir, é média, né? Então eu vim aqui, né, eu peguei todos esses valores de Y, os valores em azul aqui, né? 850, mais 750, mais 1.700, mais 2.100, mais 2.650, mais 650, mais 800. Todos os aluguéis somados me deu o valor de 6.850. Quando eu divido pela quantidade de apartamentos analisados, que foram 6, né, vai me dar esse valor, né, que é a média de R$ 1.141,67. O X1 é os metros quadrados dos apartamentos. Então a média de metro quadrado dos apartamentos me deu o valor de 65,83. E a média de X2 é a localização, que vale de 0 a 10. Mais próximo de 10 é uma localização boa, mais próximo de 0 é uma localização ruim. Então a média de localização me deu o valor de 7,50. Tá? Bom, agora eu poderei ir para o terceiro passo, né? O que seria o terceiro passo? Vamos colocar aqui. O terceiro passo e o último, né? Para que nós possamos achar a equação que corresponde à regressão linear múltipla, ela é o desenvolvimento né, das funções. Desenvolvimento das funções. Então, nós iremos pegar todos esses valores que nós encontramos aqui e realocar eles nas fórmulas. Então, a primeira fórmula nossa, aliás, agora são o desenvolvimento das funções. A primeira função nossa, ela está vinculada como S de y1 igual beta 1 que multiplica S11 mais beta 2 que multiplica S12. Aí a segunda equação, SY2 igual beta 1 que multiplica S21 mais beta 2 que multiplica S22. Bom, visualizem vocês que nós temos aqui equação 1 e equação 2. Nós devemos reescrevê-los, fazendo a inserção dos dados que nós encontramos aqui. Então, o S, essa parte aqui, SY1, nós encontramos 60.541,67. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos apenas reescrever. Então, essa primeira parte, o SY1, deixa eu só pegar minha colinha aqui, é 60.541,67 igual. Então nós achamos, essa primeira parte aqui, Bom, quem que seria o beta 1? Nós não temos, Então beta 1 nós não temos. Aliás, beta 1 é o que nós queremos descobrir e beta 2 é o que nós queremos descobrir também. Então vamos visualizar se temos o S11. O S11 está aqui, 2.320,83. Então vamos colocar o valor correspondente,
2320,83 mais beta 2, vamos colocar aqui só para não fugir, o beta 2 eu também não tenho, é o que eu quero descobrir, mas eu tenho que verificar se eu tenho o S12. Esse S12, vamos ver se aqui a gente achou. S12 está aqui, ó, que é igual ao S21, que é o 47,50, né? Então vamos colocar lá 47. Opa, deixa eu mudar de cor aqui. É o 47,50. Bom, fizemos a parte de cima. Agora vamos para a parte da função 2. A função 2, ele pede o SY2. O SY2 está aqui, ó, 225, né? Então vamos colocar lá. É o 2.125 igual, né? Ele pede o beta 1. Beta 1 não tem, então eu vou repetir, né? Aliás, gente, me desculpe que eu não fiz aqui algo que deveria ser feito. Então, só apagando aqui a parte de cima, eu vou tentar aqui só reescrever. Então aqui é 2.320,83. Como eu não tenho beta 1, eu vou colocar aqui beta 1, tá? Porque senão eu vou confundir depois. Mas o S12, né, ele é o valor de 47,50. Então, como eu não tenho beta 2, eu vou repetir aqui para eu não esquecer. Se eu não tenho, ele tem que estar aqui, né? Agora sim. Essa parte de baixo da equação, da função, né? S21. S21 está aqui, ó. S21 é a mesma coisa que S12, é 47,50. Então eu vou colocar aqui 47,50. Só que o B1 eu não tenho, então eu tenho que colocar aqui 47,50 multiplicado por B1 mais o S22, né? O S22 está aqui, ó, 5,50. Então eu vou colocar lá 5,50, que foi achado aqui, né, o S22, mas eu não tenho o B2, então eu tenho que repetir ali 5,50 multiplicado por B2. Bom, aqui eu já consigo fazer a possibilidade, né, de cortar as variáveis, né? Visualizem vocês, deixa eu colocar aqui em destaque, eu tenho beta 1 aqui, tem beta 1 aqui, e tenho beta 2 aqui e beta 2 aqui. Eu tenho que cortar um dos dois. Então, se eu fizer a seguinte característica, né? Vamos multiplicar um valor negativo aqui, que multiplicado por 5,50 dê 47,50. Então, esse valor, né, se a gente pega aqui, ó, 47,50 dividido por 5,50, ele vai me dar o valor ali de 8,63. Deixa eu ver se é isso mesmo. 8,63, 636, e vai ser uma dízima periódica, tá? Então, dividindo 47 por a parte superior pela inferior, né, vai me dar esse valor que eu coloquei negativo. A dica sempre é essa: dividir o maior
pelo menor. No caso aqui eu fiz analisando, querendo cortar primeiro o B2, né? Mas eu poderia também primeiro querer cortar o B1, dividir o 2.320,83 por 47,50, né? Então qualquer um dos dois, né, daria ali o valor necessário para que eu pudesse desenvolver a conta. Então esse valor eu multiplico esse primeiro, depois eu vou multiplicar por esse, e depois eu vou multiplicar por esse. Então a gente reescreve a nossa equação, né? Vamos reescrever ela aqui. Então pegamos a primeira aqui, a primeira não modifica, vai ficar 60.541,67 igual 2.320,83 B1 mais 47,50 B2. Agora a parte inferior, ela já multiplica, ela vai sofrer alteração, né? Porque ela está sendo multiplicada todos os seus membros por menos 8,636363, né? E assim por diante. Então aqui nós já teremos o seguinte valor. Nós teremos o valor aqui de menos 18.352,27 igual menos menos 8,6363 e alguma coisa multiplicado por 47,50, ele vai me dar o valor de menos 410,23, aliás, desculpe, 23 beta 1. Aqui vai me dar o valor de menos 47,50 beta 2, né? Bom, agora aqui eu já tenho a possibilidade de cortar esse com esse. São valores iguais, porém um é positivo, outro é negativo, né? Isso vai me dar a diferença 60.541,67 menos 18.352,27 vai me dar o valor de 42.189,39 igual 1910,61 beta 1. Então quando eu coloco, bom, vou ter que adicionar agora uma página aqui. Deixa eu ver aqui, mostrar barra lateral. Vamos adicionar outras páginas, né, para a gente continuar a nossa equação. Já vou adicionar já umas 3 para não ter o retrabalho de refazer. Bom, vamos ocultar. Então, quando eu pego agora essa equação, né, coloco aqui. Então, beta 1 ele vai ser igual, né, 42.189,39 dividido por 1910,61. Então eu vou ter como beta 1, né, o valor correspondente a 22,08. Então já achamos o beta 1. Bom, achando o beta 1, é possível
que eu possa pegar essa primeira equação e fazer a reinserção para rodar novamente e descobrir o beta 2. Então, como que eu vou fazer isso? Eu pego a primeira equação que lá em cima estava, né? Vou realocar ela aqui. A primeira equação, ela é o valor de 60.541,67 igual 2.320,83 beta 1 mais 22,082 beta 2. Vamos visualizar se essa equação é a mesma. Deixa eu só visualizar aqui se eu fiz certo. Calma aí, 60.541,67 2.320,83 40, acho que eu errei aqui, né? 47,50, deixa eu ver. Isso aqui eu acabei errando. Deixa eu só apagar aqui. Então aqui o beta 2 ele é 47,50. Então eu peguei a primeira equação, que é 60.541, né? 60.541,67 igual 2.320,83, que é beta 1, mais 47,50 beta 2. Essa primeira equação que eu acabei pegando, né, conforme está aqui vinculado, ó, eu peguei ela, coloquei lá embaixo, que ela representa essa primeira equação aqui, tá? Então eu peguei ela, voltei a colocar ela ali embaixo, que agora eu vou pegar esse valor de beta 1, que eu achei que 22,08, colocar aqui, ó, né? Eu vou multiplicar aqui dentro. Então vamos fazer essa continha. Essa continha vai ficar assim: 60.541,67 igual. Então aqui 2.320,83. Agora aqui, né, essa multiplicação, o beta 1, eu já tenho. Quem que é meu beta 1? Eu encontrei, né? Ele é o valor de 22,08 mais 47,50 beta 2. Então eu vou ter agora 60.541,67 igual 2.320,83 multiplicado por 22,08, né, vai me dar essa multiplicação vai dar o resultado de 51.247,90. Então mais 47,50 beta 2. Agora esses valores, né, ele vem para cá, ó, 60.541,67. Aqui está positivo, ele vem negativo, né? 51.247,90 igual 47,50 beta 2. Nós temos aí a diferença, né? A diferença desses dois valores aqui vai me dar o valor de 9. Desculpa, minha letra não está colaborando. Vai me dar o valor de 9.220,83
193,76 igual a 47,50 beta 2. Então eu tenho o beta 2, o resultado de 293, né? 0,76 dividido por 47,50. O resultado de beta 2 vai me dar o valor de 195,66. Então, está aqui, ó, 195,66. O objetivo nosso, né, era descobrirmos quem que era beta 1 nesse primeiro momento, né, que ele foi igual a 22,08, né? Vamos colocar aqui 22,08 e descobrirmos quem que era o beta 2, que me deu o valor de 195,66, né? Bom, com esses valores, com esses valores, podemos descobrir agora o chamado intercepto, né? Porque o nosso objetivo final, é chegarmos nessa equação aqui, ó, onde eu tenho o meu intercepto, né? Vamos colocar aqui o meu alfa aqui, mais bonitinho, né? Meu alfa parece um A, mas não é um A, é um alfa. Mais beta 1 multiplicado por x1 mais beta 2 multiplicado por x2. O meu objetivo é delinear essa equação. Só que eu tenho aqui o beta 2 que eu achei, está ok. Eu tenho o beta 1 aqui, que está ok, eu achei. Mas esse alfa aqui, né, eu ainda não tenho. Então, como que eu devo achá-lo? Existe uma formulazinha que o alfa é a soma, aliás, soma não, é o valor da média de y menos beta 1 multiplicado por média de x1 menos beta 2 multiplicado pela a média da coluna 2. Então, fazendo aqui o cálculo, né, ou reescrevendo, né, colocando os valores correspondentes, a média de y, né, a média de y nós temos, né, nós fomos lá, percorremos, ó, está lá em cima, ó, a média de y me deu 1141,67. Né? Então, se a gente colocar aqui, ó, 1000. Então, aqui a média de y vai me dar o valor de 1141,67 menos, para não confundir, nós podemos até fazer aqui um parênteses, né, porque tem sinais, né. Então, B1 ou beta 1 me deu 22,08 multiplicado
Média de x1. A média da coluna 1, que é x1, né, está aqui, 65,83. Né? Então, 65,83 é a média de x1. 65,83. Fecho parênteses, menos, abro parênteses. Quem que é o meu beta 2? O beta 2 está aqui em cima, eu já achei, né? É o 195,66 multiplicado por média de x2. Então, beta 2 está aqui, 195,66. Depois, a média de x2, né, ele vai estar aqui, já feito, que é 7,50. Então, 7,50. Vamos lá, 7,50. Bom, resolvendo isso, eu terei aqui 1141,67 menos o resultado dessa multiplicação, 22,08 por 65,83, vai me dar o valor de 1.453,71, né? Menos, depois eu tenho aqui o resultado dessa multiplicação, 195,66 multiplicado por 7,50, que vai me dar o valor de 1.467,44. Então, o valor do meu alfa. Agora é só fazer a subtração, né? 1.141 menos 1.453,71 menos 1.467,44. Vai me dar o valor negativo de 1.700, né? 1.779,48. Então eu tenho o valor aqui do meu intercepto de 1.779,48. Então eu consigo também, eu acabo encontrando o valor de alfa. Então praticamente eu encontrei todos os valores que era o meu objetivo final, né, do terceiro passo, que era encontrar a equação da regressão linear múltipla. Então vamos só reescrever os valores, né? Então eu tenho uma equação que ela é, agora o valor de alfa eu encontrei que é menos 1.779,48 mais, né, quem que é o meu beta 1 que está aqui? O meu beta 1 eu encontrei é o 22,08, né? Então está aqui, 22, opa, vou colocar de outra cor para não confundir, né? 22,08. X1, né, é o valor, não é o x1 da nossa matriz, tá? Ele representa a mensuração, né, da proposta de investigação, né? Então ele só repete aqui. Então x1 mais quem que é o beta 2? O beta 2 nós encontramos, 195,66. Então
Então 195,66, né? E o beta 2 na verdade é o intercepto, né, do x2. Então x2 repete aqui. Essa equação é a equação, ó, é a equação da regressão linear múltipla, que é conhecido como RLM. Aqui eu tenho duas variáveis importantes, ó, x1 e x2. Né? Então, caso queiramos encontrar futuramente, né, o valor de y, que é esse y aqui, né, o valor projetado, esse aqui é o valor do aluguel na nossa aluguel, que na verdade é a mesma coisa que a alocação, tá? É o valor de alocação. Então, se a gente quiser descobrir o valor de aluguel, alocação de um prédio, né, nós já temos aqui o x1, que equivale o valor referente a metros quadrados. E o x2 é o valor referente a nível de localização, que vai de 0 a 10. Então, aqui é possível agora eu fazer a brincadeirinha, né? Aí eu quero alugar um apartamento de 100 metros quadrados, então eu vou colocar 100 aqui, né? Que ele esteja na localização 6, então eu vou colocar o valor da localização 6 aqui no x2. Aí eu só faço a conta e vou descobrir o valor do aluguel que é referente a um apartamento de 100 metros quadrados, dado uma localização 6. Então, o objetivo de se encontrar essa equação, né, é no intuito de possibilitar um investigador, né, mensurar, né, a variável dependente, que no caso é y, né, que nesse caso do exercício nosso, né, nada mais é do que o valor de locação. Né? Então, nós fizemos tudo isso aqui para que pudéssemos chegar numa equação múltipla, né, onde x1 fosse representativo para o valor em metros quadrados do apartamento e x2 fosse representativo para a localização desse apartamento. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, o que eu quero é um apartamento que seja muito amplo, 200 metros quadrados. Então, eu coloco aqui 200 metros. Né? Que a localização dele seja assim perfeita. Vamos colocar 8. Né? Localização 8. Uma vez que vai de 0 a 10, 8 é muito bom. Né? Feito a multiplicação, a resolução, ele vai me dar o valor do aluguel. O que deveria ser esse aluguel, né, dado a metragem, que é 200 metros quadrados, com a localização no nível 8. Bom, nesse momento, se vocês visualizarem aqui, nós já gastamos mais do que 53 minutos, que esse aqui eu estou cortando, editando, né? Então vamos verificar se efetivamente nós acertamos esses valores, 22,08, 195,66 e esse valor de intercepto de menos 1779,48, é possível fazermos a averiguação no Excel. Vamos lá então? Bom, pessoal, para que nós possamos encerrar, né, a nossa compreensão de regressão linear múltipla, no que nós dimensionamos, né, a parte quantitativa de resolução manual, parte por parte, né, até encontrarmos aí de fato a equação que representa a regressão linear múltipla, né, todos esses valores que nós fizemos de maneira manual, né, elas podem ser encontradas também no Excel, como foi demonstrado na parte 1 do vídeo. Né. O propósito da parte 2 do vídeo era dimensionarmos que se era possível encontrarmos no desenvolvimento manual.
Agora, o interessante é sabermos, né, se a parte manual está correta, né, se ela foi feita de maneira que corresponda efetivamente ao que foi proposto no exercício. Então aqui estão os dados, né, que nós trabalhamos. Então vamos fazer no Excel, rodar o modelozinho, né, vem na análise de dados, aperta aqui a opção regressão. O intervalo de y é o que nós temos aqui, que é o valor de locação, né? Lembrando sempre que deve-se colocar a parte descritiva, senão o Excel não entende. O valor de x, nós estamos trabalhando só com duas dimensões, beta 1 e beta 2, né? Que é tamanho de apartamento e localização. Vamos ativar aqui o rótulos, o nível de confiança de 95%, o intervalo de saída e os residuais, né? O intervalo de saída vamos posicionar ele aqui, ó, que ele possa sair aqui, né? E vamos apertar agora OK para sabermos se de fato, né, conseguimos ter os dados que precisávamos. Olha só que interessante. Aqui já está os dados que nós levantamos, né? Deixa eu até colocar em outra cor, colocar essa imagem minha aqui no canto inferior direito. Ó, o interceptar, conforme está aqui, né, esse primeiro valor aqui, vamos colocar aqui em cor amarela, né? Acho que dá para enxergar melhor assim. No Excel, em 3 segundos, nós descobrimos o valor do intercepto, que é isso aqui, né? Que é o alfa. Olha lá, ele dá menos 1.679,48. Né? Nós descobrimos o beta 1, 22,08. Está aqui, ó, beta 1, 22,08. Né? E descobrimos a localização, né? Está aqui, ó, 195,66, aqui 195,65, mas se aproximar esse valor, né, ó lá, assim, vamos aproximar todos só com duas casas decimais. Ou seja, fizemos exatamente de maneira correta o desenvolvimento da álgebra linear. Deu exatamente o que está dando no Excel, menos 1.679,48, o tamanho do apartamento, o que é o intercepto, né, do tamanho do apartamento, 22,8, e a localização 195,6. Né? Se quiséssemos fazer aquela brincadeirinha, né, bastava que nós pudéssemos pegar esse valor aqui, ó. Vamos fazer o alinhamento, vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é o que corresponde, né? E esses são os valores que são as preposições, né? Então, vamos colocar as preposições. Vamos colocar que as preposições, como eu já havia comentado para vocês, que eu desejasse aí um apartamento na dimensão de 120 metros quadrados, com a localização 8. Né? O que eu vou pagar de aluguel, ou o que eu deveria pagar de aluguel, né? Dado essas dimensões. A grande verdade é que a regressão linear múltipla, ela serve para dar um aparato, né, de cenário, um possível cenário. Então eu pintei um cenário aqui, cenário com apartamento de 120 metros quadrados, dado localização 8. O que eu deveria ter como valor, né, que fosse um valor amigável dentro do que o mercado está cobrando, que é a série histórica, né, de dados disponíveis. Então, quanto mais série histórica tiver de dados disponível, mais próximo vai ser em relação ao contexto real, né? Então, aqui, a primeira dimensão eu coloco o valor do intercepto, depois eu vou colocar o sinal de mais, né? Conforme está aqui na fórmula aqui, ó, mais, né? Então eu coloco mais, aí eu abro parênteses, né? Eu coloco o valor de beta 1, o beta 1 meu está aqui, ó.
Aí eu vou multiplicar por x1 o valor que eu quero saber, né? Então, multiplicado por x1, o valor que eu quero saber, 120 metros quadrados. Aí coloco o da fórmula aqui, ó, mais, né, beta 2. Então, mais, vou abrir aqui parênteses, né? O beta 2 é aqui o intercepto que eu já achei, multiplicado, né, pelo x2, que é a localização, né? Então está aqui, ó. Então o que ele está me apontando aqui é que com a dimensão de um apartamento de 120 metros quadrados, dada a localização 8, eu deveria pagar R$ 2.435. Vamos colocar aqui a localização, não quero mais 120 metros quadrados, está pesado esse aluguel para mim, então é 100 metros quadrados. Então já diminui o valor para R$ 1.993,95. Só que, porém, eu quero uma localização melhor, 10. Então ele já foi o aluguel para 2.385. Então aqui é possível, com uma equação de regressão linear múltipla, eu montar cenários dadas as características, né, do objeto de investigação que eu quero analisar, né? Então, nesse caso aqui, o objeto de investigação nossa foi o valor de locação, né? Poderia ser um outro, mas o valor de locação é a variável dependente. E essas são as variáveis independentes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Espero que tenha sido didática. Fizemos de maneira passo a passo, por isso o vídeo ficou longo, né, para que possamos ter ideia. Essa conta de manual são 13 páginas de conta. Olha, para vocês terem ideia, né, 13 páginas digitais, né, para que nós pudéssemos encontrar a equação que representasse a regressão linear múltipla. E fizemos no Excel para que pudéssemos saber se estávamos certo, o caminho que nós tínhamos tomado no desenvolvimento da álgebra linear. Bom, no mais, um abraço a todos, fiquem com Deus, não esqueçam de deixar o joinha se esse vídeo fez sentido para você. Se você já chegou até aqui, deixe seu joinha, né? Faça sua inscrição se ainda você não fez, né? Toda semana nós estamos colocando aulas, né? E procure compartilhar esses vídeos com outros colegas, né? Para que o canal possa se expandir. Um abraço a todos, um forte abraço e até a próxima.